gente, amém? Aleluia, somente com a força do Espírito Santo, com a força do Pai que havia nele. Jesus, ele entra agora em Jerusalém por um propósito, amém, irmãos? Amém. Você não está aqui em vão, nós estamos aqui por um propósito. Aleluia. Ele vai dizendo que Jesus, ele estava indo para a festa dos judeus. Jesus, ele subiu para Jerusalém, mas em vez de ir para o templo, para a festa dos judeus, o Senhor, querido, ele entra na porta das ovelhas e vai para um tanque chamado Betesda. Aleluia. Aleluia. Interessante, né? Jesus poderia ter ido para o templo, ele poderia ter ido participar da festa, Jesus poderia estar no meio dos judeus, que era muita gente, talvez nem seria reconhecido, mas Jesus, quando ele chega em Jerusalém, irmãos, ele vai para a porta das ovelhas, sabe, querido, lá num tanque chamado Betesda. E essa porta das ovelhas é uma das portas, irmãos, que Neemias fala. A Bíblia diz que quando os muros foram derrubados, quando as portas foram queimadas, esta porta foi queimada. Uma dessas portas era a porta das ovelhas, a qual Neemias ajudou na restauração. Aleluia. E esta porta agora, queridos, com esse título da porta das ovelhas, ficava, na verdade, esse tanque, aonde, irmãos queridos, sabe, havia pavilhões, aonde havia águas. E essas águas, queridos, sabe, eles tinham como águas que curava, como águas que, quando agitada pelo anjo, aquele que chegava e pulava naquelas águas, eles eram curados. Então imagina um lugar onde Jesus entrou. Jesus entrou lá no tanque chamado Betesda, onde havia vários pavilhões, e diz que a multidão que estava ali era enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o mover das águas, esperando o anjo descer, que em certo tempo ele vinha, agitava as águas para que a cura, sabe, fosse liberada para aquele que descesse primeiro. Olha só, irmãos, como o amor de Deus é tão grande, não é? Jesus, em vez, depois de caminhar mais de 150, 140 e poucos quilômetros, se você estivesse caminhando a pé aí, numa faixa mais ou menos de 4 dias, caminhando 30 quilômetros por dia ou mais, Jesus, você ia fazer o quê? Você gostaria de chegar na sua casa, na casa de um parente, numa pousada, num hotel? O que você ia correr? Você ia correr para um lugar para você se refrigerar, para você sentar, para você descansar, para você comer, não é? Esse seria o nosso intuito humano. Mas o Senhor não, Ele vai para um lugar onde havia coxos, cegos, enfermos, paralíticos, pessoas doentes. Sabe por quê, meus queridos? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vê. Amém? Ele é aquele que nós lemos aqui, ó. Eu sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não sou o Deus de longe. Esconder-se-ia alguém, ou esconder-se algum esconderijo, de modo que eu não o visse? Diz o Senhor, porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. O Senhor estava na Galileia. Aleluia. Ele viaja para Jerusalém. E agora, em vez de ele ir para a festa dos judeus, ele vai lá para o tanque de Betesda, chamado Casa da Misericórdia. E interessante, irmãos, que naquele lugar tinha muita gente esperando um milagre. E diz que Jesus, ele se apresenta somente para o homem. A Bíblia não relata que neste lugar Jesus curou todos. A Bíblia não diz que o Senhor neste lugar, querido, sabe, Ele se manifestou para todos. O Senhor, Ele vai diante de um homem que há 38 anos se achava enfermo, que estava daquele jeito ali, queridos, deitado, e diz que o Senhor, sabendo que já havia estado naquele lugar há muito tempo, o Senhor chega perante ele e diz para ele: você quer ficação? Sabe por quê, irmãos? Jesus, ele não trabalha sem propósito. Verdade. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele não fez nada. Ele não foi até Jesus, sabe? Ele não pediu nada para Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus viu naquele homem persistência e fé. Aquele homem estava há 38 anos em busca de um milagre.
Aquele homem estava naquele lugar, irmãos, há 38 anos, sem desistir do seu sonho, sem desistir do seu objetivo, sabe? E sem perder a esperança. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você está em busca de algo, de uma cura, de um milagre, de uma resposta, de um propósito, ou até mesmo de um agir de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você que através da sua persistência, através da sua fé e da sua perseverança, Deus te coloca em pé na sua presença. O Senhor, Ele veio, irmãos. Ele veio ao nosso encontro. Sabe por quê? Porque Ele te vê. Aleluia. Glória a Deus. Não dá para esconder dos olhos de Deus, porque Ele comanda os céus e Ele comanda a terra. Verdade. Aleluia. Então o Senhor, Ele vai por causa daquele homem, e chegando naquele homem, irmãos, Ele diz: você quer ficação? Porque muitas vezes, irmão, nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos propósitos, nós temos, na verdade, sonhos, mas nós não tomamos a decisão. Nós ficamos em cima do muro. Verdade. E é tempo de alinhar o nosso coração. Aleluia. É tempo de nós irmos de encontro à vontade de Deus. É tempo de mais que você seja impossibilitado de receber o seu milagre, de fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar, pelo menos no nosso coração, a decisão de buscar a Deus. Glória a Deus. A decisão de perseverar. A decisão de mantermos a nossa fé. A decisão, irmãos, de não perder a esperança. De não perder a esperança. E o Senhor chega naquele homem e diz: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos tantas coisas, precisamos de tantas coisas, mas quando o Senhor se coloca na nossa presença, perguntando o que queremos, nós ficamos indecisos. Verdade. Nós não temos, sabe, um objetivo concreto. Qual é o teu objetivo concreto nessa noite? Hoje já foi falado de salvação da tua família. Hoje já foi falado de cura. Hoje já foi falado, meus queridos, sabe, de milagres, de bênção, de planos de Deus para nós. Aleluia. Mas qual é a nossa decisão? Verdade. Sabe, para onde que nós estamos alinhando o nosso coração? Para onde que nós estamos direcionando a nossa fé? Para onde nós estamos colocando a nossa esperança? E será que nós estamos persistindo? Quando Jesus fala isso para aquele homem vem com uma desculpa. Aquele homem responde para Jesus dizendo: não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Amém? Talvez era uma crença daquele lugar, esse agitar das águas, esse anjo que vinha de vez em quando. Mas aqui mostra, irmãos, que esse homem não tinha ninguém. Quantas vezes eu e você se sentimos assim: pastor, não tem ninguém para me ajudar, não tem para ninguém para me indicar naquele emprego, não tem ninguém para me dar uma mão, não tem ninguém para orar comigo, não tem ninguém para me ajudar. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos, impossibilitados, paralisados por uma situação, em busca de um milagre, talvez até mesmo dentro da casa do Senhor, sabe, na casa da misericórdia. E quantas vezes estamos, querido, paralisados há muitos anos por causa de um problema, sem tomar uma decisão concreta e esperando alguém que venha nos ajudar. Mas naquele dia, irmãos, sabe, o dono da bênção chegou para ajudar. Aleluia. Nós temos cobrado muito das pessoas, porque, irmãos, às vezes a gente fica esperando as pessoas para que a gente se levante, para que a gente consiga um milagre, para que a gente consiga, sabe, caminhar, para que a gente consiga se alinhar o nosso coração a Deus. E muitas vezes as pessoas são, irmãos, limitadas. Nem todos podem estar conosco em todo momento. Nem todos podem, irmãos, fazer, na verdade, alguma coisa que, principalmente o que é o sobrenatural. É necessário que nós venhamos perseverar, manter a fé e a esperança, mesmo que se sintamos sozinhos. Verdade. Mesmo que talvez você olhe para um lado, não tenha o Manuel, não tenha a Maria, talvez não tenha o pai, não tenha a mãe,
mas que você foque ali no teu coração, no teu milagre. Aleluia! Você precisa, no teu objetivo. Aquele homem ficou ali há 38 anos, poderia ter ido embora para casa, poderia ter saído dali, como diz, já acomodado, vou ficar assim mesmo, não tem jeito, o meu caso é irreversível. Quantas pessoas saem da igreja porque o caso é irreversível? Eu não consegui a cura, não consegui a libertação, não foi desse jeito, e a gente acaba desistindo. Mas esse homem ficou ali, irmãos, sabe? Mesmo ele não sabia, talvez, como ele chegaria no tanque. Porque o lugar do milagre, o foco, o coração, o alinhamento desse paralítico não era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Era o tanque, era o anjo, era o mover das águas. Talvez nós estamos assim também dentro da igreja, ou talvez a nossa vida está alinhada desse jeito, olhando para o médico, olhando para o trabalho, olhando para a família, olhando para os problemas, com o nosso coração alinhado no lugar errado. Verdade. No lugar errado. Porque na possibilidade daquele homem, ele sozinho jamais conseguiria pular naquele tanque e receber o milagre. Mas Jesus chega ali naquele momento. Aleluia! Quando Jesus chega ali, aquele homem não identifica, não conhece, não sabe quem é Jesus. Jesus indaga: você quer mesmo ser curado? Porque estava ali aquele que podia mudar a vida daquele paralítico. Aquele que podia levantar aquele homem para viver uma nova história. Porque hoje está aqui alguém que pode mudar a sua vida. Aleluia! Que pode mudar a sua história. Que pode transformar o teu cativeiro. Que pode quebrar as suas prisões. Que pode, sabe, que ele escreveu o teu nome no livro da vida e fazer você morar no céu. Aleluia! Ele está aqui. Talvez ainda muitos talvez não conheçam, mas ele está aqui. Ele veio, Jesus veio e se colocou na direção daquele homem. E aquele homem, irmãos, sabe, Jesus se compadeceu, porque Jesus se compadece. Jesus, querido, como eu disse, ele poderia ter ido descansar, ele poderia estar na festa com os judeus, mas ele foi para o lugar onde havia pessoas precisando de misericórdia, pessoas precisando de cura, pessoas precisando de transformação de vida. E como Jesus não faz nada por acaso, Jesus, quando ele entra ali, irmãos, na porta das ovelhas, eu creio que Jesus fala assim: olha, prestem bem atenção, eu sou maior do que essa porta que Neemias levantou, eu sou maior do que Esdras que passou por ela e trouxe o avivamento da lei, porque eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas, a porta que conduz a misericórdia de Deus. A porta das ovelhas de Jerusalém levava para o tanque de Betesda, levava, sabe, para a casa da misericórdia, aonde havia pessoas necessitadas, mas eles estavam ali ainda aprisionados. Eles poderiam receber o milagre, mas não poderiam receber salvação, perdão dos pecados, não poderiam, irmãos, ter a reconciliação com Deus. Maior do que o teu milagre, maior do que a tua cura, maior do que a tua bênção, é a salvação do Senhor, é entrar pelas portas e receber salvação do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, irmãos, ele vai dizer o que está escrito aqui, aleluia, em João 10. Ele vai falar assim, queridos, em João 10. Ele diz assim: olha, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Aleluia! Depois ele ainda vai dizer, meus irmãos, aleluia, que ele sendo essa porta, ele sabe que ele dava acesso ao aprisco de Deus. Glória a Deus! Ele era maior do que o tanque de Betesda. Verdade. Ele era maior do que a casa da misericórdia. Sabe, porque ele era a verdadeira porta, aonde as ovelhas poderiam passar. Essa porta, irmão, foi intitulada a porta das ovelhas, porque era a porta onde passavam os animais. Lá em Neemias está escrito a porta do gado, aonde que o gado passava para ser levado para o sacrifício.
Então, quando havia a festa da Páscoa, eles introduziam por essa porta todas as ovelhas, os gados que seriam sacrificados na Páscoa, passavam por essa porta. E quem é a porta? E quem passou por ela? O Cordeiro de Deus. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E passa por aquele lugar, levando misericórdia. Amém. Levando cura, levando libertação, levando, meus queridos, a quebra das prisões, a quebra, meus irmãos, da enfermidade da alma, da enfermidade do espírito, da enfermidade física, porque lá em Isaías 53 vai dizer que Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e sobre as suas pisaduras nós fomos Aleluia. nós fomos sarados por Ele. Aleluia. E se você ainda não foi sarado, continua persistindo, continua orando, continua esperando, continua tendo fé que o nosso Deus, irmãos, é fiel para nos sustentar e nos abençoar. Aleluia. Aí Jesus chega agora para aquele homem e diz: então, levanta, toma a tua cama e anda. Amém, irmãos? Quem depois de curado vai levar a cama? Depois que você se colocar de pé, quem é que vai querer andar com a cadeira de roda? Depois que você se colocou de pé, quem vai querer das muletas mais? Quem vai querer mais muleta? Ninguém mais vai querer cadeira de roda. Verdade. Ninguém mais vai querer o leito. Esse leito dele era uma esteira que eles ficavam deitados, que era transportado como uma maca. E Jesus fala para ele: olha, você levanta, toma a tua cama e você anda. Naquele momento, irmãos, sabe o que o Senhor estava falando para ele? Daqui para frente, a minha graça te basta. Aleluia. Daqui para frente, você vai se pôr de pé. E você não vai mais precisar dessa cama, você não vai mais precisar desse leito, mas você vai levar para você me agradecer o resto da sua vida. Amém. Sabe por quê, irmãos? Jesus falou assim: ó, toma a tua cruz e siga-me. Você podia ter deixado, ele falou: não, larga a cruz aí, não vem não. Mas a cruz, irmãos, é o nosso sacrifício diário para seguir Jesus. Amém. Porque somente carregando a cruz eu vou ser grato a Ele daquilo que Ele fez. Por que muitos viram as costas para Jesus depois que recebem o milagre? Sabe por quê? Porque não carrega a cruz. Por quê, irmãos? Sabe, muitas vezes esqueceu daquilo que Jesus fez. Então Jesus falou: você vai levantar, você vai se colocar de pé, mas você vai pegar a sua cama e você vai andar, para você nunca mais esquecer que eu usei com você de misericórdia e graça. Glória a Deus. Porque nós não somos curados, abençoados, salvos, libertos, transformados, porque nós somos bonzinhos ou bonitinhos, mas é pela graça soberana de Deus. E nós precisamos entender que a graça de Deus é suficiente para nós. Amém. É suficiente. Glória a Deus. Porque se nós não pensarmos assim, irmãos, não teremos gratidão no nosso coração. A palavra do Senhor vai dizendo que aquele homem ficou são, se colocou de pé, começou a andar, partiu. Aquele dia era sábado. O que nós vemos aqui? Aquele homem foi curado, irmãos, através da graça do Senhor, através da palavra ordenada e por causa da obediência. Ai, pastora, mas sabe por que às vezes a nossa bênção demora a chegar? Deus já liberou a palavra, mas você não obedeceu. Verdade. Deus já liberou a sua promessa, Deus já liberou a sua bênção, Deus já liberou a sua cura, e você continua desobedecendo em alguma área da sua vida. A palavra vai dizendo assim que aquele homem fez tudo que Jesus mandou, ficou são, tomou a cama e partiu. Isso foi o poder da obediência na palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa. Amém. Deus se responsabiliza pela sua palavra. Amém, irmãos? Quando o Senhor fala, sabe, meus irmãos, até o vento e o mar lhe obedecem. Eu creio. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Que nós venhamos obedecer a palavra. Quando o Senhor nos dá um direcionamento, quando o Senhor nos envia uma palavra, que nós venhamos nos colocar de pé através da obediência da palavra de Deus.
mesmo seja em tempos de guerra. Esse homem, essas pessoas, irmãos, talvez a luta te paralisou, mas hoje Deus está falando, eu te dou uma palavra, te coloca. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé diante das adversidades, porque a graça do Senhor é suficiente para nós. Amém. Aleluia. Sabe, amados, quando Deus começa a operar, sempre tem indagação. E não vai pensar que é só agora, que as pessoas questionam, que as pessoas falam, que as pessoas comentam. Lá no tempo de Jesus também, Jesus só fazia o bem e ainda criticavam Jesus. Jesus só curava, mas, irmãos, o que acontecia? O povo ainda o discriminava. Nós vamos vendo aqui que os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado e não é lícito você se levantar e carregar a sua cama. Eles não estavam preocupados se aquele homem havia sido curado, se aquele homem havia sido alcançado pela graça de Deus, mas eles estavam preocupados porque era sábado. O religioso, ele não consegue entender a graça de Deus. Aleluia, verdade. Porque para ele, irmãos, sabe, o milagre é feito por merecimento, é feito por observância dos rituais religiosos. E eles não conseguiam entender que aquele homem, sem fazer nada, através da fé, foi ajudado por Deus. Amém. Foi ajudado por Deus. Então, meus queridos, nós vamos vendo que aquele homem que não conhecia Jesus, agora sendo indagado, sabe, amados, ele vai dizendo que foi aquele homem que mandou ele levantar, ele obedeceu e ele se colocou de pé. O que eu quero dizer hoje, meus irmãos? Amém? A casa da misericórdia de Deus é o lugar aonde, sabe, irmãos, há cura, há milagres. Aleluia. A presença de Deus. Amém? E o Senhor vem ao seu encontro. É importante que nós venhamos persistir, que nós venhamos, queridos, ter esperança e manter a nossa fé. É necessário que nós venhamos tomar uma decisão, meus irmãos, aleluia, de obedecer a Deus e a sua palavra, para recebermos o nosso milagre. É importante que eu e você, alcançada a graça de Deus, saber que a graça de Deus é suficiente para que nós venhamos viver. E isso é importante, por quê? Através da fé. Nós vimos que o Filho de Deus, ele teve poder no passado, tem poder no futuro. Amém? Porque ele sabe, irmãos, como trabalha na vida de cada um de nós. Jesus sai daquele lugar e só curou essa pessoa. Jesus não curou todos. A Bíblia diz que agora o Senhor vai para o templo. Agora ele vai prestar o culto. Jesus vai no culto agora na festa dos judeus. E quem está lá na igreja? Quem está lá cultuando? O paralítico. O paralítico que estava há 38 anos lá no tanque esperando um milagre, não é verdade? Lá no lugar, agora ele poderia ter ido para a praia, ele poderia aproveitar e ir para o shopping, ele poderia ter tirado umas férias, ele poderia passear, agora está comendo uma pizza. Não, ele vai para a igreja. Ele vai trabalhar. Ele vai Ele vai para o templo, meus irmãos. E a Bíblia vai dizendo que aquele que fora curado não sabia quem era Jesus, querido, porque Jesus havia se retirado por causa da multidão. E agora Jesus encontra aquele homem no templo. Sabe, que ele talvez agradecendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E o Senhor vai de novo nele e diz: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Mas pastora, sabe que ele estava 38 anos que ele pecou, matou, roubou, adulterou? Não, o pecado de Adão. O pecado de Adão, irmãos, traz sofrimento para nós. A terra ficou maldita por causa do pecado de Adão e Eva. É por isso que veio a dor, o sofrimento, o luto, verdade. Sabe, querido, sabe as perdas, sabe o choro, a angústia, por causa do pecado. E todos nasceram embaixo desse pecado. E esse homem que há 38 anos estava naquela posição, paralisado por aquela enfermidade, era também o filho de Adão. Ele estava debaixo do pecado do Adão. Mas agora, depois que teve encontro com Jesus, depois que Jesus cura, sabe, que da sua alma, o seu espírito, e coloca ele de pé, trazendo saúde, o Senhor falou: agora você está livre, agora
entendemos, quando nós não sabemos, sabe, irmão, somos punidos com poucos açoites. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz, é punido com muitos açoites. E naquele momento o Senhor fala, já está livre, você está salvo, você está curado, então agora não peques mais. Como o Senhor fala assim, a partir de hoje, viva para mim. A partir de hoje, tenha uma vida debaixo da minha graça. Aleluia. O que eu quero dizer hoje, meus irmãos? A graça de Jesus nos basta. Amém. Amém? Não é religião que te salva. Verdade. Sabe, não é o mover das águas, não é o agitar dos anjos, sabe, não é o ritual, sabe, mas é a graça de Deus. E a graça de Deus é soberana. Sabe, Deus, Ele olha lá de cima e vê você. E aonde você está, Ele vai ao teu encontro. E no dia do encontro nosso com Deus, não vire as costas, não dá de surdo, ouça, aproveita. Naquele momento, aquele homem quis até falar para Jesus, né? Olha, não dá, não consegui, ninguém me põe no tanque. Mas hoje Deus está falando, você não precisa, você só precisa de mim. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Porque o Senhor é aquele que chega na hora certa, no momento certo. Aleluia. Ele chegou na hora certa, no momento certo. Mas depois de 38 anos, aquele era o dia marcado por Deus para o milagre daquele homem. Hoje é o dia que Deus marcou. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor te trouxe lá na tua casa para vir à casa do Senhor, porque Ele tem algo para entregar. Glória a Tem Deus. algo para entregar nas tuas mãos. E nós vamos, queridos, agora fazer um ático profético. Eu quero chamar os obreiros, pastor. Hoje nós estamos só em 2 pastor. E eu quero orar. Amém? Você que quer uma oração, você que entrou hoje com objetivo, eu estou vendo que hoje o movimento aqui está grande, né? Então, mas é aqui mesmo que tem que ter esse movimento. O fulano passou mal, não tem problema, irmão, não tenho medo. É aqui que serão libertos. Aqui é a casa do Senhor. Aleluia. É o lugar do mover do Espírito Santo. Amém. Eu quero chamar aqui os obreiros, o pastor vai ficar aqui no meio, ele vai pegar o óleo, amém? Você que veio hoje, que saiu da sua casa e falou, Deus me vê, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor responda essa oração, eu preciso dessa mudança na minha vida, eu preciso dessa resposta hoje. Sai do teu lugar e vem aqui. O pastor vai ungir, sabe, queridos? E vai ungir vocês. Nossos obreiros hoje serão um canal de Deus. Amém? Pode pôr óleo na mão desses obreiros, pastor. Aleluia. Glória a Deus. O ministério de louvor aqui na frente também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus soberano, maravilhoso.